Nosso perfil continua sendo o mesmo, atletas que queiram muito vir jogar no Vasco, que achem, que acreditem que o Vasco é um projeto interessante para eles, pessoal. A gente tem conversado muito com alguns atletas, atleta que queira muito vir para o clube, que acha que pode contribuir com o clube realmente, que saiba que o nosso objetivo é disputar uma Libertadores com perspectivas de avançar nas fases e avançando até chegar no objetivo maior. A gente acredita que a gente já tem uma base, principalmente uma estrutura defensiva forte, que não deixa a desejar aos outros clubes. Tem já um trabalho bem feito do Zé e que a gente possa, mesmo sem muito investimento, mas com muita criatividade, achar o atleta certo que se encaixe no perfil do treinador, no que o treinador busca, no estilo de jogo do treinador, como o treinador pretende jogar, que tipo de atleta ele precisa de um atleta de mais velocidade, um atleta de mais força dentro da área. Esse tudo já foi traçado, planejado, e não é fácil você encontrar esses atletas, ainda mais sem poder investir, mas a gente acredita que a gente vai conseguir montar um time competitivo como montou esse ano. Não, a gente tem traçado aí o mínimo que a gente precisa trazer é um zagueiro, porque a gente tem o Breno e o Anderson e perdemos o Paulão e o Rafael Marques. Mesmo que a gente aproveite o Ricardo, a gente precisa ter mais, pelo menos um zagueiro, talvez até 2 zagueiros. A gente vai precisar trazer um lateral esquerdo, porque o Ramon só volta em março, né? Talvez até em abril. O Ramon, a gente aposta muito para o Ramon ser o titular da posição, mas a gente tem 3 meses aí iniciais que a gente talvez precise pensar no lateral esquerdo. Não é uma situação fácil também você trazer um lateral esquerdo que sabe que o Ramon está ali, né, do lado de fora e que vai voltar, mas a gente busca um jogador para essa posição, talvez um jogador que faça a lateral esquerda, mas faça o lado esquerdo no 4-2-3-1, que é um sistema que o Zé joga, que possa fazer ali o lado esquerdo ali na parte da frente e faça a lateral esquerda, que aí a gente diminui o nosso gasto, porque pega um jogador que faz 2 posições, mas não é fácil. Aí a gente também vai ter que achar 2 volantes, porque a gente não sabe como vai ficar a situação do Wellington e do Jean, ainda estamos negociando, mas caso eles fiquem, mesmo assim a gente acredita que precisa de mais um. Caso eles não fiquem, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter que arrumar mais uns 2, talvez até 3 volantes. A gente pretende na próxima semana ter alguma coisa já concretizada. Pelo menos uns 2 ou 3 atletas concretizados semana que vem. Na verdade, a gente tem aí uns 10, 12 atletas que a gente está conversando, fazendo todo aquele nosso namoro que a gente acha interessante para um atleta, que a gente não acha que é só a questão financeira. Superada a questão financeira, a gente tem toda uma questão pessoal que a gente precisa desenvolver com o atleta. A gente tem alguns atletas já no radar, alguns atletas até com propostas oficiais do clube. Então a gente espera que semana que vem a gente tenha alguma coisa concluída. O Ralf, o Vasco soube disso tudo pela imprensa. O Vasco nunca teve nenhum contato com o Ralf ou com o empresário do Ralf. Eu não posso dizer que o Ralf não é um jogador interessante. O Ralf é um jogador extremamente interessante. Acho que difícil ele hoje estar dentro dos padrões do que a gente pretende de investimento, mas nunca conversamos com ele, não temos nem acesso a ele, nunca tive acesso, o clube nunca teve acesso. Pode ser até que seja alguém que ainda vai chegar no clube com alguma coisa, mas nunca conversamos sobre esse atleta. Inicialmente ele não era um atleta que estava no nosso perfil para contratação, não estava no nosso estudo montado para contratação, porque acreditávamos que ele era um atleta com pouca chance de vir por livre, mas parece que ele está livre agora, né? Parece que ele se transformou um atrativo maior no mercado.
mas não tivemos contato nenhum. Chegando nem monitorar ele, Não, ele não era um atleta que estava no nosso radar, porque não era um atleta dentro das nossas expectativas comerciais que nós pensávamos. O atleta tinha contrato lá na China, a gente sabe que jogadores com contrato na China são muito complicados de trazer, são jogadores que têm contratos altíssimos. As perspectivas são muito ruins para nós em termos de investimento. Então ele nunca teve no nosso planejamento de atletas. A gente tem aí 10 volantes planejados e ele não dava entre esses 10 volantes. Mas é claro que tem atletas que não precisam estar planejados, são atletas de um nível superior, atletas com nível de seleção brasileira, são atletas que sempre interessam e se você tiver uma oportunidade grande no mercado, você vai atrás deles. Mas geralmente não é o nível, não é o perfil de atleta que a gente estava traçado para contratar, até por causa da questão do investimento. Então ele não. Diante do que se tem colocado no mercado aí, ele é um atleta que a gente vai buscar informações e saber o que é, mas até hoje não tem nada. O Thales, infelizmente, a gente fez de tudo para ajudar o Thales. O Thales é um jogador da base, é um jogador que a gente sabe que tem carinho pelo clube, a gente sabe que gosta do clube, mas infelizmente ele não consegue ter um comportamento condizente com o que o clube precisa, ele não consegue se manter em forma, ele tem problemas sérios com se manter em forma. A gente já fez de tudo, internou ele, médicos e dietas e tratamentos e tudo, e ele não consegue corresponder. Então, de repente, talvez seja porque ele já está há muito tempo aqui, já está muito acomodado aqui dentro do clube, e a gente entende que a gente acredita no jogador, a gente sabe que o jogador vai virar em algum momento. Em algum momento ele vai dar um clique na vida dele, que ele vai ver o que ele está desperdiçando, o que ele está jogando fora, o que ele podia alcançar. Ele é um jogador com muito potencial técnico, tem muita força, uma estrutura física não se machuca, não tem problemas clínicos, mas tem problema de peso e tem problema de comportamento extracampo. Só que é um jogador muito jovem também, um jogador que não tem nem 23 anos ainda. Então, a gente acredita que a gente tem que emprestar ele para algum lugar para ver se ele dá um respiro um último suspiro aí na vida dele para ver se ele encara um objetivo maior para virar realmente jogador de futebol, acreditar que ele pode alcançar grandes feitos. E a gente fez de tudo meio com ele aí nos últimos 3 anos, mas a comissão técnica e a parte de gerência de futebol, e a parte médica e a parte clínica entendem que ele precisa respirar novos ares e a gente vai buscar isso se a gente conseguir. Se a gente não conseguir, vamos seguir o nosso desafio de tentar recuperá-lo. A ideia nossa é tentar emprestar ele para ver se ele consegue respirar. E se a gente não conseguir isso, a gente vai continuar na nossa missão de tentar recuperar o jogador sem desistir. A verdade é que o Vasco não pode resistir a algumas propostas, o clube não pode resistir a algumas propostas. Eu acho que quem deve, o que o Vasco deve a algumas pessoas, a alguns atletas e a alguns entes do esporte, não pode se recusar a valores altos como foi o valor do Douglas, por exemplo, porque não é justo que você deva a alguém e não queira fazer dinheiro para pagar. Mas a realidade hoje é que a gente não tem proposta nenhuma por atleta nenhum. Nenhum clube se mostrou interessado em comprar qualquer atleta nosso. O que tem do Paulinho são especulações de mídia, de imprensa, de pessoas que procuram, que vão trazer proposta, vão trazer, mas efetivamente colocada no papel e apresentada ao clube, nós não temos nenhuma proposta. Então, nós não estamos nem discutindo a possibilidade de venda do Paulinho, porque não tem negócio. Agora, ninguém sabe o dia de amanhã, tanto ele como todos os atletas que possam ser valorizados no elenco, possa aparecer alguma proposta interessante e o clube tem que estudar. E, na minha concepção, o clube tem que pensar muito em recusar propostas financeiras atraentes, porque tem compromissos para honrar. A situação do Vasco é difícil,
O Vasco, teoricamente, na ponta do lápis, a perspectiva do clube não é muito boa. Vai ser um ano de muita dificuldade, vai ser um ano que a gente vai ter que apertar muito o cinto. Eu acho que todos os departamentos do clube devem apertar o cinto, fazer reduções drásticas em despesas, em custos. O clube precisa disso, mas eu acho que dentro da nossa perspectiva dá para montar um time competitivo com o que tem. A gente ainda tem que encerrar o ano aí, que a gente tem dificuldade aí de pagamento para fechar o ano. A gente espera conseguir operacionalizar isso para fechar o ano, para começar o ano com as contas zeradas. É uma coisa que a gente vai enfrentar dificuldade até o início do ano. Mas essa ida para a Libertadores deu um gás comercial no clube, na área de marketing e até na área de sócio-torcedor e na empolgação do torcedor para o estádio. Nós tivemos todo um período conturbado de eleição no clube, infelizmente a política do Vasco, ela atrapalha muito o futebol, ela influencia muito no futebol e você blindar os seus jogadores para isso é muito complicado, a gente tem muita dificuldade. Mas eu acho que dentro de tudo a gente conseguiu superar e montar um time competitivo e fazer com que eles fossem competitivos. Esse ano também tem outra dificuldade que a gente está enfrentando agora no final do ano. Toda essa questão política que está tendo, toda essa briga política dificulta você a negociar, a trazer atletas, mas a gente vai seguir a nossa linha, o nosso entendimento, tudo que foi traçado pelo departamento de futebol, pela parte técnica. Eu acho que falta muito ainda para o Vasco poder ter a capacidade de investimento que o clube merece, que o torcedor merece. Falta muito. Eu cresci vendo o Vasco ponteando o investimento no futebol brasileiro, né? E falta muito para o Vasco chegar nesse patamar hoje. Mas vai chegar com muita dedicação, com muita luta, com muita entrega da diretoria, com compromisso de não fazer loucuras. Porque o que o torcedor tem que entender é que comprar jogador, qualquer um compra. O problema é pagar, entendeu? O jogador de futebol não é um negócio que você vai lá na farmácia, não sei o que você pega e tem que pagar ali imediatamente. Você se compromete a pagar fortunas e depois você não paga, e isso demora 1, 2, 3 anos para começar a ser cobrado. Então são dívidas que você faz hoje que vão ser cobradas daqui a 4, 5 anos e que inviabilizam o clube lá na frente. Hoje a gente tem praticamente todas as nossas pendências na FIFA zeradas, acho que a gente tem quase nenhuma mais, tem umas 2 ou 3 só, eram para lá de 40, 50, e que vão se pagando, $300 mil daqui, $500 mil daqui, $1 milhão dali, do Éder Luiz, que era mais cara, que eram 12 milhões. Então são coisas que estouraram de 2011, 12, que vieram a estourar em 2016, 2015, 16, 17. Então, era muito simples eu chegar agora, assinar compromissos altíssimos com atletas, trazer atletas e daqui a 4, 5 anos vai vir a conta. Não tem como você não deixa de pagar, uma hora a conta chega. E o que a gente fez nesses 2 últimos anos, 3 últimos anos, principalmente nesse último ano que eu estava à frente, é tentar gerar o menor pendências possíveis. É claro que algumas pendências você sempre gera, comissionamentos de empresários e tal, mas a gente fez muito pouco investimento em empréstimos e em direitos de atletas. Tentamos reduzir isso ao máximo e com isso você tem grande dificuldade, porque o atleta que você tem que trazer é o atleta que está livre, ou o atleta que um clube quer emprestar. Geralmente não são os atletas que estão ponteando ali a escala lá de melhores que estão livres e que são baratos, que são
vem só por salário, o empresário aceita ele vir só pela comissão dele que ele recebe de 8, 9, 10%. Às vezes os caras querem luvas absurdas e tal. Então é muito complicado fazer futebol assim e montar time assim. Mas se depender de mim, o clube não foge desse parâmetro, desse padrão. Por mais que o torcedor cobre e queira investimento, o torcedor de uma maneira geral não tem noção da realidade do clube e do que pode transformar um erro de planejamento, uma contratação mais ousada que nós viemos a fazer.